Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos se inscrever no canal, bora se inscrever agora aqui pra gente bater a meta de 1 milhão, likezão no vídeo me ajuda também e bora falar do Timão. Gente, foi uma noite mágica, né, especialmente pro Romero, que concedeu entrevista depois, celebrou muito os seus números, o quanto ele amadureceu nesse período todo, o Cássio falou sobre isso também, o próprio Yuri Alberto também referendou o talento, como o Romero ajuda, o Cássio entendeu, né? Porque muita gente deu entrevista depois do jogo, né? Citei aqui o Coronado, o Romero, a explicação do Fausto Vera que eu vou falar na sequência. Mas assim, Pedro Raul falou, o Coronado que eu citei também, o goleiro Cássio, o Wesley, muita gente concedeu entrevista. E o Cássio falou, cara, o Romero apanhou muito, mas respondeu dentro de campo. Ele amadureceu muito nessa segunda passagem. Isso foi uma referência que fez o Cássio, que é um dos líderes desse elenco, né? Talvez até o maior. O Romero disse que nunca imaginou chegar nesses números, mas que obviamente ficou muito feliz. E aí, questionado do porquê ele não comemorou, né, a gente já tinha falado sobre isso no vídeo, né, ele explicou que além de ter uma relação com o treinador, que foi seu técnico na base do Cerro Porteño, era um time paraguaio, e que ele falou que tem essa postura, avisou antes, inclusive, apesar de ter sido uma noite muito feliz, que ele não iria comemorar por ser um time paraguaio. E fosse o Olímpia, o Libertad, o Guarani, ele não comemoraria. Interessante. O Romero muito feliz com esse momento que ele está vivendo, foi questionado também sobre a disputa no ataque, diz que todo mundo entra, dá conta do recado, que é uma disputa sadia, o Pedro Raul também deu essa resposta, o Yuri Alberto também, mas a gente vê sintonia, a gente vê que realmente são jogadores que ali estão buscando seu espaço, que estão um tentando ajudar o outro, né? O Yuri falou que o Romero, por exemplo, dá muita mobilidade, né? O Pedro é um jogador mais posicionado e o Yuri aí tem que se deslocar, ele também joga pelo lado, mas que ter o Romero no ataque é um jogador que dá muita opção, um jogador que confunde a marcação, porque ele se movimenta muito. Interessante isso, né? E o Romero, gente, tem que falar, né? Tem que ser titular. Mas aí o Pedro Raul também deu entrevista depois do jogo, né? E falou que, cara, o importante é que tá todo mundo fazendo gol e é isso, precisa de elenco. Então, se o Pedro não for titular e entrar no segundo tempo e fizer um gol, cara, tá lindo. O Romero, se for titular e der gol, assistência, tá lindo também. Então é importante que o Corinthians hoje tenha jogadores em nível de titularidade que não estejam jogando entre os 11, mas que quando entrem você não diminui o nível, né? Isso é o mais difícil de fazer no futebol brasileiro. Você não descer o nível quando você troca os teus jogadores. E hoje com 5 trocas você troca metade do teu time de linha. São 10 jogadores de linha, você troca metade hoje. Então realmente precisa de um elenco mais forte. Além da celebração do Romero, que a gente teve na zona mista ali, ele muito feliz, né, dando entrevista e tudo mais, tivemos algumas informações importantes, como por exemplo, o Igor Coronado. Ele entrou muito bem no jogo, deu uma assistência maravilhosa para o Pedro Raul, entrou carteando o jogo, distribuindo e tudo mais. O Rodrigo Garro também deu entrevista, e aí ele foi perguntado se os dois podem jogar juntos. Ele falou, claro que sim, tá tudo certo, dependendo do sistema, né, eles podem se ajudar. Jogador de muita qualidade e tudo mais. Isso eu acho que ainda vai ser testado. Mas o que mais nos questionava sobre a questão do Coronado era a questão física, né? Um cara que tá tentando jogar e não consegue, né? Ele mesmo reconheceu que é um começo difícil, que faz parte, né? Que ele fala que quanto maior a luta, maior a vitória lá na frente. Então ele entende o processo, ele tá servindo como aprendizado, ele teve uma lesão e aí depois emendou dengue, né? Só que dengue é uma doença que, dependendo da gravidade, ela realmente, assim, cara, te debilita, né? Você não consegue correr, você não consegue treinar. E aí ele falou que para esse jogo, ele tá recuperado, tá 100%. Assim, ele fala que ele não tá 100%, mas ele fala que para esse jogo, por exemplo, ele fez 4 treinamentos com o grupo para poder estar presente hoje e ganhar alguns minutos. Ganhou alguns minutos, que isso foi importante, mas precisa jogar. O presidente Augusto Melo também lá na frente concedeu entrevista e disse: nós precisamos de ritmo de jogo, mais do que ritmo de treino. Então, à medida em que os jogos forem se acumulando, vai melhorar, porque aí o time vai entrosar mais. E eu concordo, porque às vezes você treina, cara, não tem o mesmo nível de competitividade do que um jogo. Então, o Corinthians ficou muito tempo sem jogar. Agora, jogando mais em sequência, a tendência é encaixar ainda mais.
Aí o Coronado falou se tinha alguma sequela da dengue e tal. Ele falou que não, que ele tá se sentindo super bem, que ele trabalhou com o grupo 4 treinos para esse jogo, fez alguns trabalhos à parte também. Ele foi perguntado, né, você tá trabalhando à parte ou com o grupo? Ele falou os dois, porque eu precisava me adequar fisicamente ao restante do elenco, que eu cheguei depois, e ao mesmo tempo tive esses probleminhas, né, que eu precisava recuperar depois. Então ele tá fazendo, cara, ele tá fazendo uma força-tarefa para estar bem. E ele acredita que no domingo, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, ele estará 80%, foi o número que ele utilizou. Ele vai treinar agora ao longo da semana, tem mais alguns dias, ele tá bem, ele se sentiu bem, ele jogou bem e tudo mais, tá numa boa, mas que ele vai fazer mais alguns trabalhos à parte também com o grupo e que no domingo estará 80%. Nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o time pronto, o time do técnico Antônio Oliveira. Aliás, o Antônio Oliveira, mais uma vez, não vai assinar como técnico do Corinthians para este compromisso. Quem vai assinar a súmula como treinador do Corinthians será o Bruno Lazzaroni. O Antônio Oliveira vai assinar como auxiliar técnico. Por quê? Porque a licença da UEFA do Antônio Oliveira ainda não está pronta. O Antônio Oliveira já terminou o curso, já encerrou o curso da UEFA, mas ele não recebeu a licença que permite com que os técnicos fiquem ao lado do banco de reservas, que fiquem no banco de reservas, que assinem a súmula como técnico, né? Já foi assim no primeiro jogo e foi assim de novo no segundo jogo. A licença ainda não ficou pronta e vai ser assim de novo no segundo jogo. A licença não ficou pronta. Com isso ele não pode, por exemplo, dar entrevista como técnico também amanhã depois do jogo. Ele não pode dar entrevista como técnico, mas vai poder comandar a equipe normalmente, né? É apenas uma questão de procedimento, uma questão burocrática, mas ele vai poder comandar a equipe normalmente. O técnico Antônio Oliveira ainda não definiu oficialmente o time, né? Pelo menos não divulgou para a imprensa o time, mas a equipe do Corinthians deverá ter 2 alterações para o jogo contra o Nacional do Paraguai. O Fausto Vera deve entrar no meio de campo, no lugar do Breno Bidon, e o Romero deve entrar no ataque, no lugar do Pedro Raul. O provável time do Corinthians para o jogo desta terça-feira contra o Nacional é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Fausto Vera e o Garro, o Romero, o Yuri Alberto e o Wesley. Há uma possibilidade até de no ataque jogar o Romero de centroavante e o Yuri Alberto mais aberto. Das últimas vezes em que o Romero entrou no time, justamente foi desta maneira que ele montou a equipe, com o Romero mais centralizado e com o Yuri Alberto mais aberto, caindo pelas pontas. Resta saber como é que vai ser feita agora a escalação do time do Corinthians para o jogo desta terça-feira. Muito bem. A informação de uma possível contratação do Corinthians. Joaquim no timão. Joaquim, zagueiro do Santos, pode vir jogar no Corinthians. Por que esta informação? Hoje, reportagem do Bruno Andrade e do André Hernan, 2 repórteres muito bem informados a respeito do mercado da bola, dizem respeito à necessidade do Santos de negociar o Joaquim para fazer caixa. O Santos tem interesse em negociar o Joaquim para fazer caixa. O interesse do Santos é negociá-lo com o futebol da Europa por 9 milhões de euros, ou 50 milhões de reais. Né? 9 milhões de euros dá 50 milhões de reais na cotação atual. Mas segundo a mesma reportagem, as consultas mais concretas até agora foram de Corinthians e Bahia. Então a reportagem ela revela que Corinthians e Bahia fizeram consultas concretas pela contratação do zagueiro Joaquim, que aliás é um excelente zagueiro, né? Um excepcional zagueiro. É um zagueiro que está fazendo uma dupla de zaga com o Gil, quase que perfeita lá no Santos, e cairia como uma luva jogando no Corinthians. Mas o Corinthians teria dinheiro para contratar o Joaquim por todo esse dinheiro? Acho difícil, né? E seria para o meio do ano, seria para a janela do meio do ano. Mas eu acho difícil, se bem que o Joaquim disputou o campeonato estadual, poderia ser agora
Corinthians poderia até contratar agora para o dia 19 de abril, nessa janela excepcional, que é do dia 1º ao 19 de abril, para os jogadores que disputaram o campeonato estadual. Mas eu acho difícil que por esse dinheiro todo, o Santos está pedindo 9 milhões de euros, que o Corinthians consiga contratar este jogador. De qualquer maneira, é um jogador que o Corinthians se interessa, portanto, pelo Joaquim. Se tem jogador chegando, outros jogadores podem estar saindo. Alguns jogadores não estão sendo aproveitados. Se tem jogador que pode chegar, né? O Joaquim pode chegar, outros jogadores estão saindo. E jogadores que não estão sendo aproveitados pelo Corinthians. São eles o Caetano, o Matheus Araújo e o Giovani. O Caetano até chegou a ser aproveitado pelo técnico Antônio Oliveira como lateral esquerdo, mas não tem sido aproveitado. O Kaká foi contratado, o Kaká ganhou espaço, e com o Kaká ganhando espaço, o Caetano acabou perdendo espaço nesse time do Corinthians. O Matheus Araújo também praticamente não foi aproveitado pelo técnico Antônio Oliveira. Surgiu até uma especulação de que ele poderia ser negociado com o Cruzeiro. E o Giovani também tem sido pouco aproveitado pelo técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira. Esses 3 jogadores podem ser negociados agora no final da temporada, agora no meio do ano já. Eles podem ser negociados agora, já nessa janela de abril, para ganhar rodagem, para ganhar minutos. O Corinthians pode emprestar esses jogadores para ganhar minutos. É isso que pode acontecer. O Matheus Araújo e o Caetano têm contrato até o final do ano com o Corinthians, e o Giovani tem contrato até julho de 2025. E atenção para a bomba financeira que pode explodir no Corinthians nos próximos dias. O Corinthians promete anunciar, através do presidente o Augusto Melo, detalhes da consultoria financeira da Ernst Young, que foi a consultoria financeira contratada pelo clube. E segundo informações, o Corinthians vai mostrar para o público em que pé está o Corinthians, como estava quando essa administração atual assumiu, e onde estamos e para onde vamos. Palavras do Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. Queremos mostrar os relatórios, detalhes de relatórios para torcedores e imprensas, números e relatórios para torcedores e imprensa. É o que garante o Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. E aí, a informação que eu tenho é que vai explodir uma bomba financeira do clube. Já tem gente falando em 2 bilhões de reais de dívida. 2 bilhões de reais de dívida. É muito dinheiro. É um dinheiro impagável se não fosse a torcida do Corinthians, se não fosse o maior patrimônio do Corinthians, que é a torcida. Mas se você analisar que o Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões de reais, fica realmente muito difícil de se imaginar que o Corinthians consiga pagar e consiga se livrar desta multa, desta dívida. Então, nos próximos dias, o Corinthians está chamando isso de uma semana de transparência. O Corinthians deve ter uma semana onde ele vai divulgar e essa semana, na semana que entra, o presidente do Corinthians vai completar 100 dias como presidente do Corinthians, e ele vai divulgar para a imprensa os números detalhados desta consultoria financeira da Ernst Young. E parece que a coisa que o buraco é muito mais embaixo, né? Que a dívida é muito maior do que se imaginava. É uma bomba que vai explodir no Corinthians, meus amigos. Isso aí, fiel. Espero que de fato vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Se você curtiu, fiel, a gente pede para você deixar o seu like no vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, é claro, se inscrever no canal e ativar os sininhos, porque a gente posta vídeos diariamente
falando aí das melhores notícias, novidades, informações, ou seja, tudo que acontece nos bastidores do Corinthians. A todo momento a gente posta um vídeo novo, praticamente todos os dias, tá? Então, você vai receber a notificação na tela do seu celular, beleza? E se você é corintiano de fato, assim como a gente, bando de louco, que gosta do Coringão e é apaixonado, é louco pelo Corinthians, assim como a gente, deixe seu comentário, deixe seu Vai Corinthians, a cidade onde você está falando, o seu nome, que a gente vai reagir a praticamente a todos os comentários, tudo bem? E você é muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, o único canal que tem esse nome aqui no YouTube. Os outros são só plágio, então tentaram plagiar o nosso nome aí, mas não dá certo. O nosso é oficial desde 2022 que a gente tá aí nesse mercado do YouTube, trazendo as melhores notícias aí pra vocês, tudo bem? Meus amigos, 4-0 ontem aí no Sul-Americano. Olhe lá se o Coringão não ganhar esse campeonato, hein? Antônio, comandante português, está fazendo um excelente trabalho com o comando, com a camisa do Corinthians, no comando do timão. E é que nem eu tava falando para vocês, o Corinthians, ele tem grandes chances sim de ganhar essa Copa Sul-Americana, tá? Tem grandes chances de chegar lá no topo do brasileiro. Eu não digo campeão, porque esse time aí esse time do momento não é um time para disputar com outros times aí existentes no Brasil que tem mais capacidade, tanto física como técnica, como financeira, nem vamos descartar financeira, mas técnica com jogador do que o Corinthians. Você sabe do que eu tô falando, né? Pois é só a diretoria ajustar o time, trazer um reforço para a lateral esquerda que preste, um jogador mais jovem, bom, nem que gaste mais dinheiro, mas o cara vai ficar muito tempo lá, ele é um bom jogador. E fora outros atletas que precisam vir para o time, tá? Você sabe do que eu tô falando, né? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, segue no canal de Face News. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!